Livro DNA Lagoinha, Voluntariado e Diaconia. Bem-vindo ao time! Estamos muito felizes por ter você em nosso time de voluntários valiosos e esperamos que você considere uma associação com a Lagoinha Global não apenas uma experiência enriquecedora e envolvente, mas um período de ministério gratificante e recompensador. Estamos gratos e maravilhados com o calibre das pessoas que Deus continua a nos enviar. Saiba que sua função aqui não está apenas relacionada ao servir, mas também ao ministério e fará uso dos talentos e dons únicos que ele colocou dentro de você. Somos uma igreja que faz a diferença na comunidade, em nossa geração e na vida de milhares de pessoas através da mensagem de Jesus. Acreditamos que cada um contribuindo com o seu talento e dom é a maneira que realizaremos tudo o que Deus tem para a nossa igreja. Nós valorizamos e apreciamos sua dedicação e excelência no seu ministério para cumprirmos o chamado de Deus. Obrigado por aceitar este desafio e faremos tudo o que pudermos para desenvolver, ajudar e encorajar você a se tornar tudo o que Deus deseja que você seja. Bem-vindo ao novo, Pastor André Valadão, presidente da Lagoinha Global. Capítulo 1. Visão, missão e propósito na perspectiva do voluntariado. Qual a nossa missão? Somos uma igreja evangelizante usada para novos começos, recomeços e reconciliações. Somos uma igreja alegre e vibrante nas celebrações a Deus, sempre louvando com uma característica congregacional e que toda a igreja canta, dança e se expressa para adorar a Deus. Somos uma igreja intercessora. Fomos chamados para nos devotar a Deus em oração um pelos outros e pela nação. Somos chamados a fazer com que tudo isso esteja centrado na palavra de Deus, que é a autoridade e o firmamento para tudo o que fazemos, pois ali Deus se revela a nós. Somos chamados para a comunhão, celebrando nos templos, mas também partindo o pão em casa, por meio dos grupos de conexão. Somos chamados a discipular as nações, cumprindo o mandamento cultural que nos foi dado a toda a criação e fazer discípulos a todas as nações. Por isso entendemos que nossa visão precisa se tornar uma placa bem grande para nortear, lembrar e definir aquilo que Deus nos chamou para vivermos como Igreja Batista da Lagoinha, levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus. Como exercemos a nossa visão? Como Igreja Batista da Lagoinha, vivemos a nossa visão por meio da celebração, culto, dos grupos de células, G6 e dos ministérios. E o tripé em que vamos viver a intencionalidade da visão. Entendemos que a visão norteia nosso papel como igreja e aquilo que é nosso foco como povo de Deus, nação santa e reino dos sacerdotes. Aquilo que fazemos está sempre expressando nossa visão. Cremos que para que não tem um alvo bem estabelecido, qualquer coisa serve. Por isso mesmo, entendemos que é importante estabelecer uma missão clara e comum, alcançar 10% de todas as pessoas da cidade onde a Lagoinha está plantada. O nosso propósito. Nosso propósito é ser uma igreja grande para servir e pequena para se importar. Grande para servir significa que onde houver uma Lagoinha, ela será relevante e forte para atender a comunidade. Temos uma estrutura forte de comunicação, louvor e adoração, intercessão, evangelismo, ensino da palavra e ação social, que pode e deve ser replicada sempre. A igreja tem de ser uma referência e uma resposta para as demandas daquela região onde está. Portanto, grande o suficiente para servir com impacto e intensidade, apresentando dessa forma o poder que há somente no nome de Jesus, e pequena para se importar. Muitas pessoas pouco acostumadas a essa expressão podem entendê-la de forma incorreta. Aqui estamos dizendo que toda lagoinha tem de ser grande e relevante no serviço, mas deve se importar com cada ovelha como se fosse aquela igreja pequenininha, que por causa de sua dimensão, permite que o pastor saiba o nome de cada ovelha e lhe dê a devida atenção e cuidado personalizado. Saiba como alcançar isso em uma igreja com milhares de membros? A resposta é simples, por meio dos grupos pequenos, os grupos de crescimento, GC. Cada grupo desse, como uma pequena célula que constitui, no fim, todo o corpo. Cada líder de GC tem essa missão do cuidado pessoal e atenção individualizada.
Nosso propósito, por isso, é ao mesmo tempo grande e pequeno. Essa dinâmica é fundamental para que você tenha o DNA da Lagoinha, pois é o caminho que fez de nossa igreja o que ela é hoje. Capítulo 2. O voluntariado de Lagoinha. Os voluntários da Lagoinha são pessoas que facilitam a adoração, os encontros, a salvação e a comunhão das pessoas com Deus. Além disso, promovem o relacionamento entre os irmãos, o bem-estar e o cuidado, proporcionando e direcionando as pessoas ao local adequado para suas necessidades no âmbito da igreja. Assim, precisamos entender que a orientação e o cuidado das pessoas começam muito antes do culto ou evento. Muitos lugares usam o termo experiência ou primeira impressão para falar da importância do papel que cada um tem em cada ponto que o visitante ou membro da igreja passa. Particularmente, queremos que cada voluntário entenda que o cumprimento do ID está na recepção, cumprimento ou orientação dessa pessoa que passa por nós. Nossa intensidade influenciará, nossa disposição influenciará e nossa dedicação mostrará o quanto Jesus se importa com as pessoas. Entendemos que o ambiente do culto influencia a forma que a pessoa se entrega, por isso entendemos que a atmosfera é tão importante quanto o conteúdo do que está sendo dito ou cantado. O ambiente ajuda as pessoas a ficarem mais sensíveis ao mover de Deus e a abrir o coração ao que vai ser ministrado. E nós, voluntários, também somos responsáveis por gerar essa atmosfera. E como ela sendo acolhedora e leve, criamos um ambiente propício à entrega das pessoas a Jesus. Capítulo 3. 10 valores do voluntário da Lagoinha. Ser membro da igreja. Para ser voluntário na Lagoinha é necessário ser membro da igreja. Ninguém pode fazer parte do corpo de Cristo sem fazer parte da igreja, porque ela é o corpo do Senhor. Assim também em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. E a nossa meta é que todos os membros da igreja sirvam e se envolvam em alguma área do voluntariado. 2. Ter tempo para servir. O voluntariado requer tempo. Não basta só querer viver, é preciso disponibilizar tempo para isso. Na medida do possível, sempre trabalharemos com a disponibilidade das pessoas, mas não desprezaremos a necessidade de alguma missão. Jesus não chamou desocupados, mas homens dispostos a servir. Às vezes teremos que renunciar a algumas coisas. Isso não quer dizer que seremos negligentes com a família, com o trabalho, mas temos que ser responsáveis com os compromissos que assumimos. Davi disse, o rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então, sempre que houver uma missão ou uma necessidade, o voluntário Lagoinha deve se prontificar para cumprir tal missão. Amar a igreja, concordar com a visão. Amar e zelar, cuidar, respeitar, contribuir e desejar estar perto. Se eu amo minha igreja e concordo com a visão, o serviço fica muito mais leve e prazeroso. Mas para concordar com algo é preciso conhecer, ter acesso, contato e muitas vezes experimentar. Então, o voluntário Lagoinha precisa se envolver, estar nos cultos, congressos e conferências. Ninguém deve dizer que ama Jesus, mas não ama a igreja. Quero Jesus, mas não quero a igreja, pois Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Amar as pessoas. Uma das expressões do caráter de Deus em nossa vida é o amor. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amar é uma escolha, uma opção. Jesus nos deixou esse mandamento, pois sabe que com a ajuda do Espírito Santo isso é possível. Jesus respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Quando confessamos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, Deus introduz o Espírito Santo em nossos passos, em nossa caminhada. O Espírito Santo se encarrega da edificação do amor em nossas vidas, fazendo-nos agir de forma
de forma a colocar os interesses e necessidades de outras pessoas na frente dos nossos. Sem o Espírito Santo, não haveria quem pudesse nos livrar do egocentrismo. Diríamos sempre eu, meu, para mim. Se abrirmos nosso coração, ele vai sussurrar em nosso ouvido: demonstre seu amor colocando os outros antes de vocês. 5. Ser flexível. Precisamos ser flexíveis. Tudo que é muito rígido tende a quebrar com facilidade. Ser flexível significa ajudar um irmão de outro departamento ou ministério, mesmo que não seja a nossa função. É relevar e entender quando o irmão com problema nos trata mal por estar chateado e nervoso. É perdoar sempre. É estar disposto a servir em qualquer área que precise de você. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. João 13:5. 6. Ter um coração ensinável. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. 2 Pedro 3,18. O voluntário deve estar disposto a aprender, disposto a ser corrigido. Precisa ser submisso à palavra de Deus e à sua liderança. Não é alguém perfeito ou infalível, mas também alguém que tem o desejo de crescer e está crescendo. Deve estar interessado e disposto a ser treinado. Infelizmente, muitos não gostam de ser corrigidos, acham que já sabem tudo e não precisam aprender mais nada. São negligentes com o estudo da palavra. Pessoas que têm essas atitudes não estão aptas para servir no reino. 7. Ter comprometimento. O voluntário Lagoinha precisa ser comprometido com a palavra de Deus, ser obediente aos ensinamentos contidos na palavra. 2. Comprometido com a igreja, estar envolvido de forma direta nos projetos da igreja, entender que é parte de tudo que o Senhor deseja fazer através dela e estar disposto a fazer a sua parte, ser fiel. E terceiro, comprometido com o ministério que escolheu viver, ser pontual, servir com paixão, dando o seu melhor, mesmo que ache que o que faz seja pouco ou pequeno. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. 8. Servir com excelência. A excelência tem sido uma marca da Lagoinha. Em tudo o que fazemos, buscamos fazer o melhor. A excelência no servir não está conectada a quanto seu ministério é visto pelos outros ou não. A excelência está conectada a um coração grato que reconhece o seu lugar no corpo de Cristo. Alguns ministérios são visíveis, outros ficam para trás das cortinas, mas todos são igualmente valiosos e aqui o importante é servir e não ser visto. Quando eu sirvo ao próximo, eu sirvo a Deus. Quando eu faço pelas pessoas, eu estou fazendo por Deus. Ora, se eu entendo que fazendo ao meu irmão estou fazendo para Cristo, eu farei sempre com a excelência que ele merece. Nenhum ministério é independente, uma vez que nenhum ministério pode realizar sozinho tudo o que a igreja é chamada a fazer, devemos depender e nos juntar uns aos outros. Quando uma parte do corpo não funciona bem, as outras partes também não funcionam. Esperamos que ao final de cada culto o resultado seja vidas rendidas no altar e a igreja alimentada e edificada. Mas para que alcancemos esse resultado, é preciso que cada um de nós entenda que somos um time e que o serviço e a posição de cada um são fundamentais para que nosso time vença. 9. Ser proativo. Jesus alertou aos discípulos sobre tudo que ele iria passar, porque ele já sabia que isso seria difícil para os discípulos também. E disse: ore para que não entreis em tentação, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele não disse: espere para orar quando for tentado, ou até você se entregue à tentação, ou quando já estiver cheio até o pescoço do pecado e perversão. Jesus nos ensina a sermos proativos, que é definido pelo dicionário como que visa antecipar futuros problemas, necessidades ou mudança. 10. Ser submisso.
Submissão é uma escolha, é entender que está sobre uma missão e se sujeitar a ela. Ser submisso é ser dependente, obediente, é ser servo. Para ser voluntário e excelente, é preciso ser submisso. O contrário de ser submisso é ser altivo, arrogante e soberbo. Jesus estava sobre uma missão e se submetia a ela, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Capítulo 4. Políticas da Igreja. Reuniões. As reuniões são realizadas periodicamente conforme anunciado ou programado e de acordo com as necessidades de cada ministério. Esse é um tempo separado para se reunir com uma família para adorar, orar e receber a palavra de Deus, além de poder contar com as instruções específicas sobre a equipe e ministério que o voluntário serve. Status do voluntário: período de orientação de novos voluntários. Os novos voluntários servirão nos primeiros meses como período de orientação, no qual receberão informações e orientações para o cumprimento de suas atividades com excelência. Por isso, a comunicação entre voluntário e o líder é especialmente importante. Durante esse período, o voluntário será informado sobre o que se espera dele em relação ao serviço, conduta pessoal, assiduidade e pontualidade. Verificação de antecedentes criminal. Algumas posições de voluntários serão obrigados a passar por verificações de antecedentes, como a verificação de antecedentes criminais. Voluntários com necessidades especiais. É política da Lagoinha Global oferecer oportunidades iguais a todos os voluntários. Nenhuma pessoa será discriminada por causa de raça, cor, sexo, idade, nacionalidade, necessidade, deficiência ou condição social ou militar. Segurança. Voluntários da igreja devem fazer todo o esforço para alertar sobre estranhos em nossas instalações. Não abra nenhuma porta para permitir a entrada de alguém que você não conhece. Qualquer comportamento injustificado ou incomum deve ser relatado imediatamente ao seu líder. Capítulo 5. Código de conduta. Acordo de confidencialidade. Qualquer tipo de informação ou qualquer natureza deve ser consideradas e mantidas como registros e informações privadas. Todas as informações envolvendo a igreja, colaboradores, voluntários ou membros devem ser mantidas em estrita confidencialidade, com a divulgação de informações restritas apenas a pessoas autorizadas. Se o voluntário tiver acesso a qualquer tipo de senha de acesso, seja computadores, portas ou outros instrumentos de qualquer natureza, elas têm o caráter confidencial e, portanto, não podem ser compartilhadas com outras pessoas. Devem ser mantidas em sigilo e não devem ser divulgadas, exceto aqueles exigidos pelo procedimento da Lagoinha Global. Se o voluntário acredita que outra pessoa teve acesso à sua senha, ele deverá imediatamente informar ao líder responsável e solicitar uma nova senha. Divulgações e negócios. Qualquer divulgação e comercialização de produtos e serviços no âmbito da igreja, suas mídias sociais e grupo de discussões não devem ser veiculados, precisam ser revisados e aprovados pela liderança, com exceção do grupo de divulgações de serviços do Ministério Will Care. A divulgação será caracterizada como conflito de interesse possível da disciplina. Relacionamento entre voluntários e membros. Os voluntários da Lagoinha representam a igreja, a liderança e os interesses da instituição, e por isso não devem receber ou solicitar valores de membros em função de sua atividade de voluntariado. A solicitação será caracterizada como conflito de interesse passível de disciplina. Horas de voluntariado. As horas de voluntariado e as horas em que os voluntários participam exclusivamente do culto para receber mais da parte de Deus devem ser equilibradas. Nas horas do voluntariado, esperamos que o voluntariado seja organizado e pontual conforme a programação ou escala definida pela equipe. Caso haja qualquer imprevisto, o voluntário deve comunicar o mais breve possível ao líder direto da equipe ou ministério. No dia em que estiver servindo, o voluntário deve chegar uma hora antes do início do culto para organizar a sua área de serviço, ter o briefing do dia e orar com os demais voluntários. A igreja oferta um café para os voluntários em serviço.
Ele fica disponível no espaço dos voluntários e pedimos a cada um que após o início do culto não permaneça mais de 15 minutos no local. Isso é para não comprometer as demais atividades do culto ou criar aglomerações que atrapalhem o bom andamento das atividades do dia. Capítulo 6. Padrões de desempenho, disciplina. Como membro da equipe de voluntários, cada voluntário é responsável por se comportar de uma maneira que glorifique a Deus. A igreja usa os princípios bíblicos para orientar a sua ética e políticas de trabalho e espera isso dos voluntários. Cada membro deve exibir nossos valores de voluntário. Um estilo de vida que consistentemente está em falta com esses valores é considerado um obstáculo ao ministério e pode comprometer a permanência na equipe. Se um voluntário se envolver em uma atividade que prejudique os valores da igreja, do trabalho ou dos membros, ele será disciplinado. A Lagoinha Global reserva-se o direito de fazer uso de qualquer uma das ações listadas ou outras técnicas disciplinares a qualquer momento. Essas ações incluem aconselhamento verbal, aviso por escrito e documentados, suspensão, remoção da equipe. Comportamentos pessoais. Espera-se que os voluntários se comportem de maneira consistente com os valores da igreja. O comportamento pessoal, como o modo de vestir, linguagem, o que é colocado nas redes sociais, tratamento dos outros e questões financeiras devem ser consistentes com o padrão da igreja. O comportamento pessoal do voluntário deve estar alinhado com as escrituras, pois também é um reflexo de Deus a quem servimos. Dessa forma, deve-se estar atento às conversas, a como abordamos as pessoas, os tipos de brincadeiras e piadas, formas de conduta e até de cumprimentar as pessoas. Chamamos atenção especial para a forma de cumprimento entre homens e mulheres, para que ao mesmo tempo que haja familiaridade e cortesia, se mantenha o respeito, o bom senso, para que não dê brechas para ser mal interpretado. Aparência pessoal, código de vestimenta. Espera-se que o voluntário apresente sempre uma boa aparência em seus trajes. A aparência do voluntário reflete não apenas o indivíduo, mas também a igreja. Os voluntários devem se vestir para obter uma imagem positiva ao representar a Lagoinha Global e o Senhor. A vestimenta deve ser sempre organizada e limpa. O padrão de vestimenta dos voluntários deve coincidir com suas responsabilidades e deveres e pode variar por departamento, mas deve seguir essas diretrizes gerais. Para mulheres, decotem deve ser moderados e sem blusas transparentes ou justas. Blusas que não são colocadas para dentro da calça devem ser longas o suficiente para cobrir a parte superior das calças ao se inclinar ou abaixar. Leg ou qualquer tipo de calça modeladora são permitidas somente com top tipo túnica longa. Para homens, shorts não são permitidos durante os horários de cultos e eventos. Conteúdo impróprio impresso nas roupas não é permitido. Política contra a discriminação e assédio. Nós esforçamos para manter o ambiente livre de toda e qualquer forma de assédio. A Lagoinha Global não tolerará o assédio de um membro da equipe por parte de ninguém. Assédio é definido como qualquer conduta que interfira no desempenho do serviço de um voluntário ou crie um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo. Linguagem ofensiva, piadas ou gestos, fotos ou pôsteres inadequados e referências desrespeitosas ou humilhantes a qualquer pessoa são exemplos de assédio. O assédio sexual envolve investidas sexuais indesejadas, pedidos de favores sexuais ou fazer da conduta verbal ou física de natureza sexual uma condição ou fazer da submissão ou rejeição de tal conduta uma base para a tomada de decisão, ou criar um ambiente constrangedor, ofensivo ou hostil por tal conduta. Outras formas de assédio incluem a criação de um ambiente de trabalho constrangedor, ofensivo ou hostil, com base na raça, nacionalidade, sexo, idade, condição ou deficiência. Tal conduta pode incluir calúnias raciais ou
insultos, piadas e é proibida. Qualquer voluntário que acredita que foi submetido a assédio ou observe assédio em violação a esta política deve relatar o incidente ao seu líder direto ou ao pastor com que se sinta confortável. As reclamações de assédio são mantidas em sigilo, exceto na medida necessária para investigá-la adequadamente. Todas as denúncias de assédio são totalmente investigadas e, quando for determinado que ocorra um comportamento de assédio, serão tomadas medidas disciplinares que podem incluir a exclusão. Falsas acusações de assédio têm sérios efeitos sobre pessoas inocentes e pode resultar em exclusão. Espera-se que colaboradores da igreja ajam de maneira profissional, responsável e honesta e mantenham um ambiente de trabalho agradável, livre de todas as formas de assédio ou discriminação. Uso de equipamentos e dispositivos eletrônicos. A Lagoinha Global fornece equipamentos e dispositivos eletrônicos para seus voluntários durante o serviço no culto, para realizar de forma excelente a atividade que o voluntário se propõe a realizar. Dessa forma, eles devem ser gerenciados com responsabilidade para manter a confidencialidade, integridade e disponibilidade de seus voluntários. Você é responsável pela segurança e uso apropriado dos recursos da Lagoinha Global sob seu controle. O uso dos recursos da Lagoinha Global para o seguinte é estritamente proibido: causar uma violação de segurança para a Lagoinha Global ou outros recursos de rede incluído, mas não se limitam a acessar dados, servidores ou contas para as quais você não está autorizado, ou contornar a autenticação do usuário em qualquer dispositivo, violar a lei de direitos autorais, incluindo, mas não se limitando à duplicação ou transmissões ilegais de imagens, música, vídeo e software protegido por direitos autorais, o uso da internet ou da rede Lagoinha Global que viole as políticas da Lagoinha Global ou as leis locais, Introdução internacional do código malicioso, incluindo, mas não se limitando a vírus, Trojan, hosts, e-mails, bombas. Destacamos que todas as informações relacionadas aos membros ou à Lagoinha Global que sejam preparados pelos voluntários ou não, estando na posse do voluntário, será propriedade exclusiva da igreja e será devolvida imediatamente para a Lagoinha Global.